Buonanotte. Nós vamos para a última atividade da noite, a principal. É a minha. Eu quero mais uma vez relembrar que, além dos alunos que estão presentes aqui no campus da FEI, nós estamos lá na internet, naquela câmara, com 9 campos: Ribeirão, Salvador, São Luís, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. São 9 instituições nos assistindo. E essa iniciativa que nós vamos fazer... Cadê o... obrigado. Obrigado, João. Chama Ética no Dia a Dia, que a gente criou essa iniciativa em 2012. E essa edição é a 23ª. Já passaram por essa iniciativa vários presidentes. Então, essa iniciativa é como? A gente convida um presidente assim, de uma empresa e ele vai fazer essa palestra, a importância de conduzir os negócios de maneira ética, fazendo o que é certo, numa universidade. E como isso tem tudo a ver com Uniética, nós, desde o ano passado, nós trouxemos o Ética no Dia a Dia para dentro do Uniética. E hoje, o principal executivo da Prisma vai falar sobre esse tema. E eu quero antes fazer um breve comentário, que numa das edições do Ética no Dia a Dia, foi com o CEO da Novelis, a maior empresa de alumínio do mundo, o Tadeu Nardossi. E quando nós o convidamos, ele aceitou. A gente sempre procura uma universidade, mas ele fez questão de fazer o Ética no Dia a Dia na Politécnica da USP, porque ele era politécnico. E aí eu falei com o assistente, eu falei, olha, nós tivemos uma experiência não muito boa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o presidente da Michelin. Por quê? Porque para a universidade pública, o Ética no Dia a Dia, o Uniética também, não é uma atividade complementar, né? E naquele dia, no Rio de Janeiro, um auditório para 300 pessoas, tinha 30 alunos. E eu expliquei isso para ele. Ele falou, não tem problema, vamos fazer na Eletrotécnica. Eu tive na USP, falei com o diretor da Eletrotécnica, expliquei a situação. Falei, olha, a única obrigação que a universidade que faz a sede tem é trazer os alunos para cá, né? Quando nós chegamos lá, estava uma noite fria, o teatro era 500 pessoas. Eu contei, tinha 11 alunos. E o Tadeu, quando veio ao palco, ele falou assim, eu quero fazer as palavras dele a minha hoje. Ele falou assim, olha, eu estou muito feliz de estar na Politécnica, porque eu sou politécnico. Mas eu espero que o pouco quórum não seja o tema, e sim conflitos de agenda que existem. É prova, é aula, o aluno faltou. Eu espero que seja isso, porque se for o tema, aí eu vou me preocupar, né? Então, não que eu esteja preocupado, porque eu estou acostumado com isso, né? São 15 anos fazendo isso, né? E além de vocês que estão aqui, e vocês estão pegando a melhor parte, porque o Ética no Dia a Dia é a melhor parte do Uniética. É quando a gente traz um alto executivo para falar com vocês. Isso vocês nunca mais vão esquecer. Vocês que estão aqui e vocês que estão nos vendo pela internet. Porque quando um executivo com esse naipe fala, é diferente, né? A gente sabe disso. Por isso dessa importância. E eu quero, com muita honra, chamar ao palco da FEI o João Carro, é Adelardo, né? Aderaldo. Nós erramos no slide, peço desculpa. Ele é CCO Brasil do Grupo Prisma, Chefe Comercial Officer, é isso? E ele vai fazer a palestra do Ética no Dia a Dia aqui para vocês. João Carro, o palco, o microfone é seu
para os alunos da FEI em São Paulo e para as universidades que nos assistem pela internet. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Esse aqui funciona. Esse aqui funciona. Tá bom? Bom, ele deu uma responsabilidade, não aumentou a responsabilidade falando aqui. É um prazer, de verdade, falar aqui para vocês. Falar sobre ética, acho que é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, não é só porque a empresa tem programa de compliance ou porque esse é um tema que tem sido muito discutido, mas eu já tenho um bom tempo aí no mercado, trabalhei a maior parte da minha vida diretamente ligado à área comercial. A gente compreende bastante o que é trabalhar, conviver nesse dia a dia e conseguir fazer as coisas de uma forma correta. Na verdade, é um desafio bastante grande. E o que se espera realmente acho que de um líder de empresa e de um líder de todas as empresas e de vocês que vão ser um dia esses líderes no futuro, é liderar essa transformação, porque são só as pessoas e é da sociedade mesmo que vai partir tudo que pode transformar e trazer alguma coisa de melhor para o nosso futuro. A gente não acreditem que pequenas iniciativas, ou governos, ou qualquer coisa desse tipo, que vai mudar o que a gente espera, mas o que muda mesmo é o dia a dia, a cultura que você consegue implementar dentro de uma escola, dentro de casa, dentro das empresas, e todo o conjunto disso que vai tornar esse mundo um mundo melhor. Tá? Tem muita coisa para fazer para que a gente consiga deixar alguma coisa melhor lá para frente. A ideia era um pouco me colocar à disposição de vocês para responder perguntas, né? Ética foi super bem conceituado aqui na apresentação anterior. A gente falou um pouquinho do que a Prisma tem feito, com foco muito mais no que são ações internas em relação ao que a gente quer de verdade, que se transforme dentro da nossa empresa, na nossa cultura, seja nos valores éticos, seja na busca da diversidade, né, de trazer novas formas de pensar, de ampliar essas discussões dentro da empresa, porque isso é, de verdade, muito positivo e muito importante para que a gente se prepare para o futuro. Ter essa diversidade, não só de gênero, de idades, pessoas de diferentes maturidades, de diferentes culturas, que pensam e que vê o mundo de formas diferentes, é importante para que uma empresa se desenvolva. Né? Então, todas essas coisas que são muito importantes para a gente quis dar um foco aqui e falar um pouquinho. Eu, sem pretensão de conceituar a ética, eu trouxe alguns slides aqui, mas para falar um conceito básico para mim, todas as nossas decisões, os nossos comportamentos, isso aqui se encaixa perfeitamente com tudo que já foi falado. Eu acho que os conceitos, a gente roda, mas eles terminam sempre num único ponto. O indivíduo normalmente decide as coisas que faz, os caminhos que escolhe, baseado em suas necessidades e seus valores. Né? Isso aqui, para quem conhece a pirâmide de Maslow, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar disso em uma vez da vida de vocês. Tá? Ela fala desde as necessidades básicas que a gente tem, de fisiologia, né? Que é aquela coisa quase mais instintiva, né? Você comer, se alimentar, né? De segurança, a necessidade de você se proteger, essas aí talvez sejam as necessidades que surgiram mais rapidamente quando o ser humano passou a ser ser humano, e a realidade para, inclusive, animais e etc., até as que são mais características da verdade a gente, das relações pessoais, da autoestima, do conviver em sociedade. Tá? Então, basicamente, tudo que a gente decide responde a alguma necessidade que a gente tem. Né? Disseram que essa pirâmide aumentou, hoje tem o Wi-Fi, né? Diz que ninguém mais vive sem o Wi-Fi.
depois da crise dos combustíveis aí que a gente teve com a greve dos caminhoneiros, todo mundo descobriu que a gasolina é essencial, a gente não consegue viver sem ela, né? Mas essas necessidades, na verdade, a forma como a gente busca, que a gente corre atrás delas, ou os caminhos que a gente escolhe, sempre tem um filtro, né? E esse filtro é um filtro dos nossos valores, né? Eu não sei o que vocês já foram capazes de fazer para descobrir uma senha de Wi-Fi de alguém, mas provavelmente vocês não a mataram para isso, né? Porque o seu filtro de valores atuou e protegeu de que isso acontecesse, né? E muitos deles aqui são construídos aí durante toda a nossa vida, desde que você está em casa, pelos seus pais, escola, amigos. Muitos aqui têm influência da cultura em que você vive, né, totalmente dependente disso, da sociedade em que você vive e como essa sociedade se comporta. Então, essas coisas aqui, elas são moldadas ao longo da vida. Então, a nossa decisão ela vai estar sempre em responder às nossas necessidades baseados nesse filtro, sendo que ética, do jeito que já foi tão bem explicado aqui, é um deles. Eu escolhi algumas frases, eu dei sorte de pegar uma diferente de você, tá? Que é uma do Cortella, que eu acho que tem muito a ver com o que eu acabei de mostrar. Você tem uma necessidade, e você tem valores, e tudo que você decide na vida, se você quer, se você pode, né, é baseado no que você deve, eu quero, mas posso, mas não devo, né? Se você conseguir responder de uma forma clara essas perguntas, com certeza você chega a um bom resultado, né? Essa aqui vocês já viram, né? Um grande problema sempre é a história do efeito manada. Eu não sei se vocês já devem ter recebido, vocês já devem ter visto, existem inúmeras pesquisas e vídeos sobre o tema de como a gente tende à repetição das coisas, né? Tem vídeos famosos do elevador, em que uma pessoa está dentro do elevador, entram outras 4, e todas viram para as costas do elevador, é questão de alguns segundos para que ela vire junto, né? E tem inúmeras outras que mostram coisas desse tipo, mas a gente tende a reagir sempre da forma com que os outros fazem, e muitas vezes a gente acaba esquecendo aqueles valores que eram importantes para a gente, né? Então, se prender no certo é uma coisa essencial nesse sentido, para que você siga no seu caminho e não repita. Eu tenho uma coisa que eu falo bastante, que talvez seja uma infelicidade, mas se vocês pararem para pensar agora, vocês vão perceber. Quando a gente fala de uma forma geral de pessoas, e se a gente pegar uma grande amostra de pessoas, e se vocês pensarem nas pessoas que vocês conhecem, e vocês conseguirem separar entre as pessoas que são muito boas, aquelas pessoas que você considera acima de todas as demais, no desprendimento, na vontade de verdade, o tempo inteiro fazer alguma coisa diferente, alguma coisa a mais para os outros. Eu tenho certeza que vocês vão se esforçar e vocês vão encontrar pouquíssimas. Por outro lado, se você for diretamente ao contrário, para o lado extremamente oposto, e começar a buscar aquelas pessoas que você considera ruim, aquela pessoa que você sabe que faz de tudo para levar vantagem em relação aos demais, que não perde uma oportunidade para sacanear alguém e conseguir alguma coisa que ele procura, eu tenho certeza que são muito maiores do que as pessoas que são boas, tá? E tem uma série de pessoas aqui que estão no meio, que vão tender para um lado ou para o outro, tá? Então, de verdade, muitas vezes, o exemplo do que todo mundo está fazendo não é o melhor caminho, porque, infelizmente, existe muito mais gente fazendo o errado do que fazendo o certo, tá? Quando a gente fala de ética, né, e as empresas, tá? O grande tema, você discutiu, você falou por outros, eu falo por isso que as coisas parecem que foram feitas separadas, mas bastante complementares, das ondas que as empresas vivem, né? E, de verdade, muitas delas são ondas, né, porque
as empresas elas seguem grandes tendências, e principalmente as empresas globais, as que estão listadas em bolsas. Você tem gurus e uma série de pessoas que lançam determinadas coisas que se tornam importantes, e aí é um caminho natural para que as empresas sigam algumas dessas ondas, porque isso, de alguma forma ou outra, traz algum benefício. Tá? Então, muitas vezes, muitas coisas que são realizadas e acontecem dentro das empresas vão nesse sentido. Existe divulgado, se vocês pesquisarem e tiverem curiosidade, os valores e o código de ética da Enron são espetaculares. E ela foi uma empresa que passou anos e anos fraudando o mercado, né? Então, nem sempre a gente anda numa linha, sempre a gente está procurando, às vezes, simplesmente se mostrar melhor do que de verdade você é. Mas o que toda empresa hoje precisa, e principalmente uma empresa que é centenária e que quer continuar existindo por muito tempo, é buscar um desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento sustentável, ele se baseia em pilares, e você tem que desenvolver, criar ações e criar formas de que todos esses pilares se desenvolvam. A empresa tem que dar lucro, isso não tem dúvida nenhuma, isso é base da sustentabilidade. Uma empresa se sustenta baseado no seu lucro, mas esse lucro não pode acontecer de qualquer forma, ele tem que acontecer de forma ética, respeitando os stakeholders, todos do ambiente que a empresa está envolvida. Esses são acionistas, né, que muitas vezes somos nós mesmos aqui, diretamente, como o Sandro falou, que alguns colaboradores da Prisma fazem, ou indiretamente, porque todos aqui, independente de comprarem ações de empresas ou não, investem dinheiro em fundos, esses fundos compram ações de empresa. Quem tem previdência privada, participa de um fundo de pensão, esse fundo de pensão compra ações de empresa. Se você contrata um seguro, esse seguro armazena dinheiro, porque ele vai precisar de dinheiro no dia que tiver um sinistro, esse dinheiro é investido em ações de empresa. Então, de alguma forma ou outra, o dinheiro circula para fazer parte do capital de todas essas empresas, e o que é, e que deveria ser, e não é uma preocupação de todos nós aqui, é que o dinheiro que a gente coloca em algum lugar deveria ser investido de verdade numa empresa que vai trazer algo para o nosso futuro. Um dos grandes dilemas que as pessoas mais envolvidas com o meio ambiente falam é que boa parte, e quase a maioria, do capital hoje investido em empresas no mundo, muito mais de 50%, deriva ou de fundos de pensão ou de empresas seguradoras. E esses são os dois segmentos que deveriam mais se preocupar com o futuro, porque não adianta você receber a sua aposentadoria daqui a uns anos se não existir planeta, se não existir água para você beber, ou se não existir algum lugar para você dormir. E não adianta uma seguradora passar por essas transformações ambientais que a gente está vendo e gastar todo o dinheiro que ela conseguiu armazenar para esses sinistros, pagando as coisas decorrentes de acidentes ambientais, que a gente sabe que também estão aumentando. Então, se preocupar com quem você investe e como essa empresa trata o seu desenvolvimento sustentável é importante. Tá. A ONU, e o Sandro mostrou algumas coisas, já tem um guia, né, de uma série de ações que são importantes para todas as empresas, para quando você entra num índice como o Dow Jones de sustentabilidade e alguns outros, você sempre trabalha com algumas das ações aqui que são importantes realmente para a gente perpetuar a continuidade aí e o futuro do nosso planeta, tá? Desenvolvimento sustentável. E aí entra todas as coisas que são importantes e que vão transformar ou criar novas situações, porque as empresas também têm que se preocupar, porque se elas buscam um futuro
E se elas buscam continuar sendo importantes no futuro, ela tem que entender e começar a atuar no que vai ser as grandes tendências ou que tende a acontecer no futuro próximo. Mas como a gente falou, e você falou, as empresas são indivíduos, né? E aí onde a gente entra com esses dois temas. Uma pessoa que age de acordo com as suas necessidades e os valores que ela teve pautado, dentro do ambiente de negócio em que se busca o desenvolvimento sustentável, né? E a grande questão, e que sempre determina, às vezes, os comportamentos que não são os comportamentos mais adequados dentro de uma empresa, é a grande questão em compro os meus resultados ou sigo os meus valores, né? Então, é essa questão em que todos os grandes executivos, as pessoas envolvidas aí na área comercial, muitos desses empresários que a gente sabe que hoje estão presos e que cometeram caminhos que talvez facilitaram o atingimento dos seus resultados, um dia na vida tiveram, tá? Alguns com mais escrúpulos e mais preocupação, outros, infelizmente, como falei, pessoas ruins, com menos escrúpulos e menos preocupações do que viria a acontecer, porque aí é da natureza, a gente não tem como controlar. Mas esse aqui é o grande dilema, a grande briga entre entrego os meus resultados, ou ajo de acordo com os meus valores, e a pergunta, e a resposta, desculpa, vai ser sempre essa. A gente tem que trazer resultados para a gente, que é a empresa que a gente trabalha, da forma correta, não a qualquer custo. Tá? E aqui é onde que entra o discurso comum. Tá? Uma empresa tem visão, tem missão, tem valores, nem sempre ela leva isso à risca, mas isso deveria ser sempre a maior preocupação de uma pessoa quando ela busca algum lugar para trabalhar. Tá? Se você busca simplesmente um emprego, muitas dessas preocupações não são interessantes. Se você busca um lugar para que você trabalhar, se desenvolver, crescer e de verdade deixar algo melhor, construir alguma coisa, necessariamente os valores da empresa com que você trabalha precisam se alinhar com os seus. Esse é um tema extremamente importante. Tá? Você tem que, e aí vai em alguma coisa que você já falou, mas você tem que sair de casa sempre com vontade de fazer aquilo que você vai fazer, com propósito, né, com disposição, e isso só acontece quando de verdade essas coisas se enquadram, quando você se sente parte de algo maior e algo que realmente vai trazer um resultado melhor aí, não só para a sua empresa, mas como para a sociedade como um todo. O porquê? O porquê de ética nos negócios também não é só tudo que a gente está falando aqui, mas uma série de coisas que são extremamente importantes. Tá? E algumas dessas coisas comprovadas. Uma empresa sustentável e ética é mais lucrativa que as demais. Os seus recursos internos e todas as pessoas que trabalham com você tendem a se comportar de uma maneira correta quando a empresa se comporta de uma maneira correta. Então, não acha que uma empresa que age de uma forma não ética vai encontrar dentro dos seus colaboradores pessoas corretas que ajam de forma ética. Isso é praticamente um espelho. Tá? Uma empresa que, por de qualquer motivo, frauda para obter lucro, tenha certeza que os seus colaboradores a fraudarão, porque também querem fazer parte dessa brincadeira. Tá? A reputação. E aqui talvez seja a coisa mais importante.
Destruir uma reputação é muito fácil e rápido, e reconstruir ou construir uma reputação é extremamente difícil. Tá? Uma marca se leva muito tempo para se construir, uma marca se leva séculos para se construir, se consolidar. E você destruir é muito fácil. A gente pode falar aqui, eu não vou citar nunca nomes, mas vocês vão lembrar aqui de um grande número de empresas cujo nome já traz para vocês de cara alguma coisa ruim, porque essa empresa se envolveu com algo que não era correto. Tá? E, por final, como um pouco que eu te falei, a sustentabilidade do seu negócio. Não existe possibilidade de você construir futuro sem se preocupar com esse futuro, sem trabalhar para esse futuro, sem fugir das ações de curto prazo, as ações que te trazem resultados, mas não se constroem de forma sustentável. Uma empresa cresce de forma sustentável, aos poucos, fazendo o que é certo, de forma correta. Tá? Então, essas coisas aqui, elas são as mais importantes para nós, quando nós nos comportamos de forma ética dentro de uma empresa. Tá? Isso é o que eu tinha para falar, era criar aqui um rápido contexto para me colocar à disposição de perguntas. É isso mesmo. Quem vai perguntar hoje? Tem mais corajosos? Onde é que está o Xará? Foi embora? Está aqui. Ele pergunta. Ele começa. Vai lá perguntar, para você sair da imagem. Por favor. Ele está até anotado. Se eu peço para as pessoas que estão nos assistindo pela internet, se quiser fazer pergunta aqui, manda um e-mail para diretoria@eticanosnegocios.org.br, que a gente recebe a pergunta aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, João? Bom, João, gostaria de saber, por favor, qual é o benefício, né, da ética, no caso, para a organização? Então, acho que foi um pouquinho do que eu falei. Primeiro, para construir uma estrutura de crescimento sustentável. Tá? Trabalhar o tema de forma ostensiva é importante para que todos os colaboradores de verdade entendam. O Sandro falou um pouquinho do nosso programa de compliance, do treinamento e etc. As pessoas são exaustivamente treinadas todos os anos para que elas saibam como se comportar. Porque a empresa entende que ela só vai conseguir desenvolver um futuro sustentável se ela agir em todos os pontos aí de interface com que ela tenha, de forma ética. Tá? E isso não é só, que na nossa cabeça, sempre quando a gente fala de ética, vem muito o lado da corrupção, né, que é uma coisa que é talvez a mais visível, mas se comportar de forma ética, também é de conformar de forma justa em tudo, na relação que você tem com seus clientes, com seus fornecedores, com seus colaboradores, por exemplo, segurança de fábrica, né? A segurança de fábrica sempre tem que ser uma coisa, uma prioridade número 1, tá? E isso, numa empresa responsável, nenhum acidente dentro de uma fábrica deixa de ser discutido em todos os níveis, inclusive o CEO, porque é uma coisa importante que tem que ser coibida, na diversidade, em ser uma empresa que permite que todas as pessoas tenham oportunidade, todas as pessoas possam se desenvolver, que todas as pessoas possam ter acesso ao que a empresa de verdade tem para oferecer. Então, ser ético é ser correto em todos os níveis de relacionamento que você tem,
internos e externos. Comunidade, meio ambiente, e aí vai pela frente. Então, tudo que a gente já abordou esses 2 dias, a questão da ética nas organizações, contribui, de certa forma, para trazer vantagem competitiva para a organização. Eu não tenho dúvida, é importante para a organização. Traz resultado para a organização. Bom, João, muito obrigado, viu? Nada. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Quem que é o próximo ou próxima? O senhor? Pode ser qualquer pergunta. Vai lá para sair na... Mesmo que... Olá, obrigado pela presença, a apresentação excelente. Eu tenho 2 questões. Uma, se pudesse falar um pouquinho, um depoimento sobre o case da Prismian, quer dizer, como é que se consegue a cultura, né? Imaginando que a cultura é fundamental, e na minha cabeça, quer dizer, um grupo grande, 80 unidades, 80 países, unidades diferentes, culturas, como é que se consegue implementar essa mentalidade para funcionar? E uma outra pergunta, aí mais geral, essa temática da ética, como é que o senhor vê para o futuro? Isso vai crescer, vai ganhar peso? Se a gente imaginar, na minha cabeça também, não sei, fica à vontade para falar, países como o nosso, que está em desenvolvimento, uma realidade, e países mais desenvolvidos. O que seria, imaginando para o nosso alunado, o que seria daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, esse mesmo, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, esse esforço, né, do Douglas, tudo, o que seria isso? Então, bom, vamos falar primeiro de cultura. Transformar cultura é difícil, não é uma coisa fácil dentro de uma empresa. Tá? Normalmente existem inúmeras resistências e restrições a uma série de coisas. Eu não falo restrições necessariamente ao comportamento ético, não, mas as pessoas reagem a tudo que é mudança, a tudo que é diferente. Então, transformar uma cultura organizacional é um trabalho de várias frentes. Né? A empresa tem que buscar, e para mim esse sempre é o melhor caminho, é ser muito repetitiva nas coisas que ela faz e nas atitudes que ela toma. Tá? Então, ela não pode se desviar em nenhum momento do caminho e do discurso, porque não, ele acaba se perdendo, e é uma coisa que é de verdade para ser uma transformação, passa a ser uma moda passageira. Tá? Então, mexer e trabalhar a cultura de empresa é difícil. Isso vai de uma série de coisas que você faz ao mesmo tempo, e quando a gente fala de Prismian Way, é porque esse Prismian Way é muito mais do que uma única coisa, é uma transformação de cultura, é algo que está acontecendo e em diversos pontos da empresa, alinhado totalmente com os seus valores. Então, sempre nas discussões, todas essas coisas estão sendo colocadas. Trabalhar a diversidade, em criar programas para que isso aconteça, você tem programas o tempo inteiro, envolvimento de toda a liderança, e ela tem que participar, ela tem que entender que isso é importante, ela tem que fazer parte. Né? E numa empresa que atua em diversos lugares, talvez um pouco mais difícil. Falar de diversidade de gênero aqui no Brasil é muito fácil. Falar de diversidade de gênero na Arábia Saudita é mais difícil. Quase impossível. Tá? Então, existe também a necessidade de entender e de respeitar um pouco da cultura. Falando de Brasil, a gente talvez, e aí eu não sei, a gente passa por um momento que talvez seja um dos piores na nossa história, em termos de falta de representatividade. Eu acho que isso talvez não seja um problema exclusivo do Brasil, seja um problema global. A gente vê o que tem acontecido na política no mundo inteiro, né? Pessoas que são eleitas porque
uma outra coisa já não atende mais, países europeus que têm dificuldades de formar governos por diferenças de ideais. Isso é uma crise que talvez tenha surgido um pouco pelo tamanho de informação que a gente tem hoje, né? Todo mundo aqui acessa as coisas de uma forma muito rápida, né? Todo mundo viu entrevista de um candidato num dia, no dia seguinte tem 1,5 milhão de mensagens, memes e etc., comentando tudo aquilo. Então, a velocidade da informação, todas essas coisas fazem com que a gente acaba sendo muito mais crítico do que a gente já foi, a gente acaba vendo muito mais problemas do que a gente já viu. Eu sou sempre otimista e acredito que as coisas tendem a melhorar. A gente está passando um pouco por essa transformação agora, e só vai melhorar de verdade se cada um, né, e as pessoas que aí no futuro, de novo, como eu falei, vão liderar as empresas, vão liderar os governos, né, comecem a se desenvolver dentro dessa cultura. O vídeo que a gente mostra de diversidade, ele é super curioso no sentido de que as pessoas olham lá e falam, é uma astronauta mulher, como se aquilo fosse uma coisa de verdade do outro mundo. Uma criança fala que é um astronauta, porque para ela isso ainda não existe, né? Então, a gente aprende a ser preconceituoso ao longo do tempo. A gente não nasce dessa forma. E se você cresce, se desenvolve dentro de um ambiente em que o tema ético é cada vez mais importante, existe uma tendência que você leve isso para frente. Então, talvez a gente não discutia ética e não discutia uma série de coisas há 20, 30 anos atrás. As pessoas que não discutiram isso lá no começo têm uma dificuldade, uma resistência maior de entendê-las agora. As pessoas que começaram a discutir isso e vão passar, como muitos deles aqui, discutindo isso por décadas, têm uma tendência maior de ter o tema muito mais claro, né? E a gente, se for querer fazer alguma comparação, você pode pegar países, talvez principalmente os países nórdicos, talvez um país como o Japão, e que talvez esse tema não seja algo mais tão significativo. Eu conto uma história de um amigo que foi fazer uma visita para uma empresa na Finlândia, e uma pessoa veio buscar ele no hotel para irem para a fábrica, que ficava uns quilômetros de distância, e pegou ele bem cedo, eles foram para essa fábrica, e aí era uma fábrica grande, com estacionamento monstruoso na frente, e ele entrou e já parou, e desceram e saíram, e aí o cara perguntou, mas acabamos de chegar, por que você não parou lá mais perto? Ele falou, não, vai ter gente que vai chegar muito mais em cima da hora, e vai precisar parar mais perto para entrar mais rápido. Esse é um tipo de conceito que talvez esteja ainda muito distante da nossa cultura, mas que é uma coisa automática para uma pessoa da Finlândia. Então, eu não tenho dúvida que o futuro nos reserva algo melhor do que a gente vê hoje. Só um minuto só. O João Carro, chegou uma pergunta aqui da Maiane Souza, do curso de Administração da Faculdade do Estado do Maranhão, FACEM. Hoje em dia, em tempos de maior utilização das redes sociais, os dilemas éticos que o ser humano enfrenta têm mudado? Então, eu acho que o que, na verdade, a gente tem é muito mais informação. E talvez o maior problema das redes sociais é que a gente tem informação que nem sempre é verdadeira, né? Então, também é um outro dilema que é colocado para as pessoas o tempo inteiro, é o do que você recebe, que é verdade, e o que não, né? Porque a gente forma as nossas opiniões, a gente forma o nosso caráter baseado em uma série de coisas que a gente aprende, que a gente vê, que a gente lê, né?
E o cuidado que a gente tem que tomar é para que a gente não forme esse caráter baseado em tudo o que nos é oferecido, né? E esse talvez seja um grande dilema. Mas eu acho que a grande dificuldade, um pouco da ansiedade mesmo que você comentou do mundo moderno, e a gente vive isso, não tem quem, e me incluo nessa, que não fica desesperado por ficar algum tempo sem olhar para o seu celular. Tá? Não tem, eu me incluo nessa, não deveria, mas é a realidade. A gente vive bombardeado de informação e a gente não consegue mais viver sem ela, né? Então, isso gera ansiedade, isso gera confusão, isso gera preocupação, porque, às vezes, para formar uma opinião, você tem esse grande dilema em função de tudo que você recebe de vários lugares, coisas que são completamente opostas, né, em termos de posicionamento. Isso te aflige, porque você consegue, às vezes, encontrar coisas positivas aqui e ali, né, mas a gente vive num mundo que o pessoal sempre rotula que ou está aqui ou está ali, né, e você vive nesse meio de saber de verdade onde você está. Eu acho que se existia uma aflição, se existia uma dificuldade em função disso, do volume de informações. Por outro lado, a gente nunca se comunicou tanto, a gente nunca teve tanta possibilidade. Tem muita gente que fala que as redes sociais afastam, eu não acredito nisso. É uma forma diferente de você se relacionar. É uma forma diferente de você ter contato e trocar informações. É uma forma mais rápida e talvez mais fria, mas é o que a gente está vivenciando e que talvez vai mudar aqui daqui a alguns tempos. Eu não sei para quê e para que forma, mas a única certeza é que alguma coisa nova vem ali para frente. A questão da cultura, achei legal a pergunta. Eu estou há bastante tempo, então faz 5 anos que a gente implementou um programa de avaliação individual. Então, todo mundo tem uma conversa séria e de alto nível com o seu líder, né? E, dentro disso, a gente tem as características que a gente espera dos funcionários. Trabalhar em equipe, assumir o negócio como o seu, e você vai ter aquela conversa anual, pelo menos, e vai ter metas, e vai fazer um acompanhamento. Nessa conversa, a gente está aplicando muito o coaching, certo? Sim. Então, evidentemente que a gente identifica os principais líderes nossos, né, os potenciais, e trabalha para essa pessoa influenciar os outros. Então, eu vejo, por exemplo, a Alba está aqui, ela está no programa lá da diversidade, ela é uma que faz parte do grupo de trabalho. A gente escolheu ela porque ela tem força suficiente para fazer as outras pessoas se moverem. Então, existe muito esse trato pessoal, ou seja, 1 a 1, tanto nessa reunião anual, como escolher as pessoas e ampliar a visão dela, e não vai dar resposta para ela. A gente vai mesmo provocar. Você pode estar pensando pequeno, você pode pensar diferente, eu não vou dar resposta, mas a gente vai provocar para que ela consiga se desenvolver. E, dentro disso, você consegue dizer para algumas pessoas, olha, esse comportamento não está dentro do que a gente espera. Você precisa trabalhar estes aspectos e melhorar. Lógico, o primeiro ano foi difícil, tem a questão do feedback, que é uma coisa que, aos poucos, você vai aprendendo a escutar e a dar também, né? E a gente, no fundo, está se desenvolvendo. Então, eu vejo assim, pessoa a pessoa, e um trabalho vértice à base. Escolhe os principais líderes e trabalha com esses principais líderes para acelerar esse processo. Exatamente. Não sei se você concorda, João. Não, é isso mesmo. E a liderança não é necessariamente de organograma. A liderança ela pode ocorrer de uma maneira diferente, uma liderança que não é hierárquica, né? E isso acontece no dia todo. Tem pessoas com uma capacidade muito maior de influenciar. E talvez, se a gente for imaginar a empresa do futuro, vai ficar mais difícil para você fazer os seus programas, porque eu não acredito que uma empresa do futuro, isso aí é uma impressão minha, pela forma como as coisas se evoluem,
vão ter níveis hierárquicos. Eu acho que uma empresa do futuro, ela se compõe de grupos de trabalho, de pessoas e com líderes escolhidos para cada determinada tarefa. Tá? É muito mais próximo disso que a gente está chegando, é muito mais próximo disso que as empresas mais modernas têm se organizado. Então, esse que para mim, talvez, seja o futuro, e as pessoas que aqui, elas vão acabar, de uma forma ou outra, sendo líderes informais dentro do trabalho que elas executam. E um líder informal que defende os pontos importantes, aí, os pontos éticos, vai ser uma pessoa capaz de propagar esse negócio. Mais alguma pergunta de alguém aqui? Mais alguém? Professor? Tem um aluno ali. O aluno tem prioridade. Como é que você chama? Samuel. Vai lá, Samuel. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Prazer. Pensando nessa questão da ética, em relação a como a empresa tem um crescimento elevado, nós visualizamos no slide pelo diretor, passado pelo diretor, e eu verifiquei que vocês realizam fusões com algumas empresas que já estão no mercado. E como que vocês fazem essa leitura no ambiente organizacional em relação à ética e como é implementado sobre eles aquilo que vocês têm como ética? Então, a gente falou de cultura aqui, você tocou num ponto que é importante. Quando você faz uma fusão, uma fusão geralmente é planejada. Então, uma empresa que é alvo de uma aquisição demanda um estudo que é bastante complexo em relação às coisas que vão ser interessantes. E falando especificamente da última, General Cable, cobertura geográfica, me dá uma maior presença em um determinado mercado, me possibilita entrar com outras ofertas em outro determinado mercado, e assim vai, do ponto de vista mercadológico. Quando você olha para o organizacional, aí sim, sempre vai ser o maior desafio. Como é que você traz para dentro culturas diferentes, né? Não tem e não teve o desafio do aspecto ético. Essa empresa é uma empresa norte-americana, com seu programa de compliance, etc. Então, esse ponto de vista do que é certo, do que é errado, é sempre importante. E já estava lá. Mas a forma como as coisas são tratadas, a forma como você avalia pessoas, a forma como você promove pessoas, a forma como você lida no dia a dia das pessoas, como você se organiza como empresa, é completamente diferente. E aí, é um processo que a gente está vivendo agora, porque essa última aquisição, a gente está junto, estamos juntos, ainda em escritórios diferentes, mas desde 6 de junho, tá? Então, mudou todo mundo, minha equipe mudou toda, uma mistura de todo mundo. A gente já tem uma nova organização, a gente já tem as pessoas trabalhando de forma organizada, e, como o Sandro falou, é o dia a dia, é o feedback, a influência que a gente consegue em cada um, as pessoas que você traz, e quem você escolhe, geralmente, para liderar, são as pessoas que têm essa maior facilidade, maior capacidade de se adaptar a uma mudança e de transmitir essa mensagem de forma positiva, né? Porque a primeira reação a qualquer coisa que é diferente ao que a gente vive é negativa. Nós somos seres que gostamos do que é estável, né? É natural. Tirar as pessoas dessa inércia, transformá-las, é uma arte. Então, a gente tem que construir e escolher as pessoas certas que podem nos ajudar a fazer isso. Tá? Mas é um dia a dia, conversa, feedback, a mudança. Você cria alguma coisa sempre, que a gente chama de um guarda-chuva de cultura organizacional, né? Mas isso não se permeia se você não consegue fazer isso fluir no dia a dia. Obrigado. Obrigado, Douglas. Boa noite. Boa noite. Sou o professor William Francini, aqui do campus
São Paulo, na administração. Muito obrigado pela presença. Peço desculpas não ter conseguido, estava na colação de grau, não consegui estar aqui desde o início. Não tem problema. Mas eu gostaria de saber se você poderia contar para a gente algum caso real, dentro dessa rede verdadeiramente planetária de 80 nações aí interligadas nesse grupo, de um caso não positivo, alguma situação aí que tenha de fato ocorrido, e que principais ações são tomadas em situações como essa, né, no curto prazo, com ações corretivas, e outras ações que você vai executar ao longo do tempo, em médio e longo prazo, aí já mais preditivas ou preventivas, enfim. Não sei se você teria algum caso ilustrativo. Assim, um caso que eu lembre significativo, não. Mas o que eu posso falar, você dentro da empresa, você tem os caminhos de denúncia, os caminhos de averiguação e a forma com que a gente faz a apuração totalmente isenta do que é o dia a dia e tal. Porque, geralmente, o grande problema de você ter denunciado um caso que seja de um comportamento não ético, e ele pode ser um comportamento não ético de qualquer tipo, pode ser um assédio, pode ser um suborno, pode ser uma fraude fiscal, um benefício qualquer em função de fazer alguma coisa ou outra, né? Que as pessoas realmente, às vezes, têm muito medo de fazer isso, porque você nunca sabe com quem você está falando, em quem você pode, né, de verdade acreditar e levar informação. Então, o que você precisa é criar os canais para que isso seja de verdade importante. E chegue e seja averiguado de uma forma separada. Dentro da Prisma, por exemplo, toda a estrutura de compliance, ela está ligada ao board, nem ao CEO global. Certo? Então, ele é uma pessoa que pode falar o que ele quiser, inclusive para o CEO. Tá? Então, esse é um caminho de você realmente dar importância e mostrar que aquele cara, quem manda nele, é o conselho de acionistas, não é, na verdade, o CEO. Ele está a parte disso. Ele trabalha a parte disso. Todos os canais trabalham a parte disso. E aí você tem que atuar de verdade naquilo que acontece. Não tem assim, uma coisa muito significativa, tem coisas pequenas do dia a dia, e a maioria relacionadas a assédio moral, que é a forma como as pessoas tratam as demais, e que tem que ser corrigido, as mais graves, com realmente um convite a deixar a empresa, né? Ou as talvez aí menos graves, com uma correção do que é a cultura da empresa, os caminhos que tem que seguir, as coisas que a gente acredita que são importantes, que devem ser feitas. Mas eu acho que o principal é isso. Eu posso falar que tem até mais que isso, porque o bônus de executivos, uma parte é retida, sempre por alguns anos, para assegurar que qualquer desfeito nesse meio tempo, esse dinheiro é recolhido. Tá? Então, essa é uma outra forma de dizer para todo mundo quão importante é. O Sandro comentou durante a apresentação dele, a classificação no Dow Jones Index, do DSJ, que é o índice de sustentabilidade do Dow Jones, é parte do bônus dos executivos. Então, se a gente não tiver uma boa classificação, que é feita fora, é julgada fora, é julgada por empresas que estão avaliando o comportamento da empresa de forma ético e sustentável, você também não tem seu bônus. Então, esses sinais também fazem parte ali do dia a dia, né? Para que você transmita que a mensagem de verdade é importante. Tá ótimo, agradeço. Só mais uma questão, rapidamente. Você mencionou bônus, ações em bolsa de valores, não é? Quem participa na Prisma, né? Quem pode participar exatamente desse tipo de bonificação através da compra de ações,
E com que frequência a empresa, pelo menos aqui no Brasil, ela se reporta à Comissão de Valores Mobiliários, não é? Com uma conversa periódica, quero crer que pelo menos anual, prestando contas, enfim, para o pessoal da Bolsa de Valores, etc., inclusive em relação a essas questões éticas, né? Todas as ações da Prisma estão na Bolsa de Milão. Tá? Todas na Bolsa de Milão. Qualquer funcionário pode comprar. Tá? A gente tem planos, você pode comprar R$10 de ação da Prisma, você pode comprar valores pequenos, tem possibilidades até de você obter um empréstimo para fazer o investimento, sempre com incentivo. Então, você paga um valor que é muito melhor do que tem, porque a ideia da empresa é incentivar e fazer com que o maior número de funcionários possíveis participem do programa e tenham ações. Hoje, mais ou menos 1,5%, né? 1,5% do capital, né? 1,5% do capital da Prisma pertence aos funcionários da Prisma. Não há restrição, quer dizer, todo Não. funcionário que tiver interesse, inclusive recebem certamente orientações de como fazê-lo, quais os benefícios, etc. Tem os benefícios, tem os riscos, né? A gente está falando de uma ação sempre tem os seus riscos, tudo isso é apresentado e demonstrado, né? O brasileiro, e até uma coisa engraçada, porque o brasileiro não tem uma cultura de ação de empresa, né? Em outros países a gente tem essa cultura muito mais forte, nos Estados Unidos é extremamente forte, as pessoas investem para velhice em ações de empresa. Aqui a gente ainda não tem essa cultura tão penetrada aí, e mesmo assim, no Brasil, a gente tem uma participação bastante grande, né, como o Sandro já tinha falado. O que é bacana, o que a gente fica feliz, porque são pessoas que de verdade acreditam na empresa. Você passa a ser um sócio da empresa. Né? Maravilha, excelente, obrigado. Prazer conhecê-lo. Valeu. Valeu, professor. Bom, João Carlos, agradeço a sua participação. Obrigado. Obrigadíssimo. É uma honra tê-lo aqui, viu? Obrigado Você mesmo. pode sentar, por favor. Joia.